Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num paradoxo que está todo mundo vivendo. Porque, no mundo que oferece prazer a um clique de distância, a gente parece estar cada vez mais infeliz. Para entender essa história, vamos usar como base as ideias do livro Nação Dopamina, da doutora Anna Lembke. E para começar, olha só que analogia forte. Basicamente, o que ela diz é que a gente carrega no bolso, o tempo todo, um aparelho que não para de nos dar pequenas doses de recompensa. E isso, claro, tem um preço bem alto. Essa aqui é a grande pergunta que a gente vai tentar responder. Sabe, a gente conseguiu transformar o mundo, saímos da escassez para uma abundância que é até difícil de processar. Mas parece que alguma coisa deu muito errado no meio do caminho. Vamos descobrir o que foi. Então, vamos entrar no nosso primeiro ponto, o paradoxo do prazer. É aqui que a gente começa a desvendar a raiz desse descontentamento todo dos dias de hoje. O problema, gente, é que hoje tem tudo, o tempo todo e ao mesmo tempo. Comida, notícias, compras, redes sociais, a variedade e a intensidade desses estímulos são gigantescas. O nosso cérebro, que evoluiu num mundo onde as coisas eram rasas e difíceis, simplesmente não foi feito para lidar com esse dilúvio de recompensas. E agora a gente chega no conceito científico que é a chave para entender tudo isso. É o ponto central da história toda. A balança entre prazer e dor. Um mecanismo que funciona dentro do nosso cérebro. Mas, antes de falar da tal balança, a gente precisa entender um princípio básico da biologia, a homeostase. De forma bem simples, o cérebro não gosta de extremos. Ele está sempre trabalhando para voltar para o ponto zero, para o seu estado de equilíbrio. Agora sim, vamos imaginar essa balança. Quando a gente sente prazer, a balança pende para um lado. Só que o cérebro, para manter aquele equilíbrio da homeostase, age imediatamente para compensar. E como ele faz isso? Inclinando a balança para o lado oposto, o lado da dor. É isso mesmo. Prazer e dor são processados nos mesmos lugares no cérebro e um meio que anula o outro. E aqui que a coisa fica mais interessante. A autora usa uma metáfora de gremlins. Quando a gente repete muito um prazer intenso, o cérebro não só equilibra a balança, ele começa a exagerar. Ele manda mais e mais gremlins para o lado da dor, e com o tempo, essa resposta fica cada vez mais forte e mais rápida. E esse gráfico aqui ajuda a gente a entender o tamanho do problema. Dá uma olhada na diferença. Um chocolate aumenta a dopamina em uns 55%. A nicotina já sobe para 150%. Agora, olha a anfetamina. 1000%. É um pico gigantesco. Nosso cérebro não tem a menor condição de lidar com picos tão absurdos e é por isso que essas recompensas modernas viciam tanto. E qual o resultado final desse ciclo todo? A tolerância. Aqueles gremlins acabam praticamente montando acampamento no lado da dor da balança. Aquele prazer do começo fica cada vez mais fraco e a dor que vem depois fica mais forte e dura mais tempo. Chega uma hora que a busca não é mais pelo prazer, e sim para tentar aliviar a dor de estar sempre com a dopamina em baixa. Para essa ciência toda não ficar só na teoria, vamos dar uma olhada numa história real. Uma história que mostra, na prática, como esses mecanismos podem levar a consequências bem extremas. E antes de continuar, é muito importante entender isso aqui. A história que a gente vai ver não é sobre um outro, alguém muito diferente. É sobre uma vulnerabilidade que, no fundo, todo mundo tem nesse mundo cheio de dopamina. É uma versão extrema do que pode acontecer quando a balança pende demais para o lado errado. Essa é a linha do tempo da vida do Jacob. Começou na infância, um comportamento que para muitos é comum. Mas com o passar do tempo e com a ajuda da tecnologia, essa busca por um estímulo cada vez mais forte levou ele para uma espiral muito perigosa. Essa frase do Jacob é chocante. Aos 18 anos, se sentindo sozinho, ele usou a inteligência de engenheiro que tinha, não para criar algo para o mundo, mas para criar uma máquina que intensificava o próprio prazer. Esse foi um momento decisivo na história dele. A internet, nesse caso, foi o que jogou gasolina no fogo. Deu a ele acesso limitado, novidade, variedade. Jacob não estava mais preso ao mundo físico. Ele podia ir atrás de estímulos cada vez mais extremos e até compartilhar isso com uma comunidade online, o que colocou uma camada social em cima do vício. Ok, o cenário parece bem complicado, né? Mas a boa notícia é que tem solução. É totalmente possível reequilibrar essa balança. Vamos ver como. A estratégia principal para isso é o chamado jejum de dopamina. E calma, não é sobre evitar toda a dopamina da vida. A ideia é fazer uma pausa, um período de abstinência total de um comportamento específico que virou um problema. O objetivo é dar um tempo para os gremlins irem embora e para o cérebro conseguir voltar ao seu estado de equilíbrio natural. O caminho para a recuperação tem basicamente 3 passos bem claros.
Primeiro, a abstinência, para dar aquele reset no cérebro. Durante esse tempo acontece o segundo passo, a observação. É quando a pessoa consegue perceber, talvez pela primeira vez, que aquilo que ela achava que era a solução era, na verdade, a causa do problema. E, por fim, o autocomprometimento, para conseguir manter esse equilíbrio no longo prazo. E olha, esse ponto aqui é fundamental. Não é uma questão de simplesmente ter mais força de vontade. O autocomprometimento parte do princípio de que a nossa força de vontade acaba. Então a estratégia é criar obstáculos de verdade, barreiras físicas mesmo, que tornem o acesso àquela droga de escolha mais difícil. É criar um espaço entre o impulso e a ação. E a gente termina com essa metáfora poderosa do livro. Pensa só, nossos cérebros são como cactos, feitos para viver num lugar com pouca água, com pouca recompensa. Só que a gente vive hoje numa floresta tropical onde chove dopamina o tempo todo. A grande questão que fica não é como acabar com o prazer, mas sim como a gente aprende a navegar nesse ambiente novo para encontrar um equilíbrio e, quem sabe, uma vida mais feliz de verdade.